Bem, quanto aos títulos emitidos pela sociedade anônima, nós temos o mais famoso deles, que é a ação. A ação é o título que a SA emite quando ela é criada, e é por meio da ação que são captados os sócios, os acionistas que vão titularizar essas parcelas do capital social. Diferentemente de outras sociedades, onde os sócios deliberam qual será o tamanho do capital social, qual será o valor de cada cota, quantas cotas cada sócio terá, numa sociedade por ações, o que se define primeiro é o capital social. Só para ficar bem claro, assim, o capital social, gente, ele não é uma figura meramente formal que deve constar do ato constitutivo e deve definir quanto cada sócio vai pagar para a sociedade, assim, de uma forma não científica, aleatória, não é um chute, não é valor simbólico. Capital social tem uma lógica bem marcante dentro do direito empresarial. Esse valor, o capital social, que é o capital que vem do bolso dos sócios, deve ser um valor que seja suficiente para instalar e pôr em funcionamento aquela atividade empresarial com tudo que ela precisa para funcionar. Não se calcula assim, com prazos fechados, né, que esse valor tem que ser suficiente para que a empresa suporte o mercado por 1 ou 2 anos, né, as intempéries de quem está tentando se instalar no mercado. Não há uma preocupação muito grande com esses valores necessários para que a empresa permaneça no mercado. A grande preocupação é com o valor necessário para que a empresa se instale. Então, o capital social ele vai servir para essa instalação e ele vai servir também, também a um sustento, pelo menos provisório, da empresa depois dela instalada. O dimensionamento, então, do capital social deve levar em conta um valor que seja suficiente para que a empresa se instale e comece suas atividades no mercado. Por conta disso, nós temos 2 fenômenos bem, na verdade, até 3 fenômenos bem marcantes que podem acometer uma sociedade. Uma das situações é a caracterização da subcapitalização. Outra situação é a necessidade de aumento do capital social, ou a necessidade, terceira, de diminuição do capital social. Quando o capital social é mal dimensionado, eu vou ter um desses 3 problemas. A subcapitalização, ela consiste numa situação em que o capital social foi dimensionado num valor menor que o necessário para que a empresa se instale. E quando isso acontece, vamos imaginar que 10 sócios compram ações de uma SA, cujo capital social, que foi dimensionado em R$1 milhão, foi dividido em 1 milhão de ações, e cada acionista desse aí comprou 100 mil ações, e eles são 10 sócios que têm 1 milhão de ações dessa sociedade e colocaram 1 milhão nela. Só que essa sociedade, para se instalar, precisaria de R$3 milhões. O que acontece muitas vezes? Ela é constituída com R$1 milhão, os sócios pagam R$1 milhão para ela, e ao precisar de 3, os próprios sócios emprestam dinheiro para ela. E aí eles passam a ser credores da própria sociedade. Vejam, se uma sociedade começou com 1 milhão de capital social e 2 milhões de empréstimo, está evidente que o capital social adequado seria 3 milhões. Aí eu falei, por que os acionistas não colocam 3 milhões? Porque se eles assumem pagar 3 milhões, vão ter que pagar 3 milhões, e se a sociedade quebrar, eles vão ter que integralizar isso aí e não vão pegar nada de volta. E ainda pode até ter uma desconsideração e alcançar o patrimônio pessoal. Agora, se eles colocam capital social de 1 milhão e precisa de 3, e eles emprestam 2 milhões, havendo quebra, eles vão ser credores da sociedade. Essa é uma estratégia que se utiliza aí na prática. Só que, nesse caso, houve subcapitalização. Então, quem disse que ia dar 1 milhão, tinha que dar 3. Então, vai ter que responder pelos outros 2. Então, havendo a subcapitalização, ou seja, caracterizada a subcapitalização, os sócios serão obrigados a integralizarem o que faltava para poder o capital social ser bem dimensionado. Pois bem, numa SA, tudo começa com um capital social, né? A pessoa que monta uma SA, ela vai oferecer para o mercado, para investidores, quem quiser participar daquele empreendimento, daquela ideia, daquela fábrica, daquela empresa, bastará comprar ações da empresa. E o que é a ação? A ação é a partícula do capital social. Então está aqui o capital social de uma SA. Vamos imaginar que seja
10 milhões de reais. Foi o valor que se calculou necessário para instalar aquela empresa. E aí, o que fazem os fundadores? Eles dividem esse capital social por um número de ações. Eu estou falando aqui a ação com valor nominal, tá? Então, por exemplo, 10 milhões por 1 milhão. Eu vou ter, então, cada ação com um valor nominal de 10 reais. Esse é o valor nominal da ação. Então, essa ação, cada ação dessa aqui, é uma partícula do capital social que confere ao titular da ação a condição de sócio, ou a caracterização de sócio. E como sócio, teoricamente, ele vai participar da gestão da empresa, vai participar dos resultados que ela der. Então é como se alguém, quando comprasse uma ação, comprasse um galho de uma árvore e a partir daí vai colher os frutos que derem nesse galho serão dele. Tá? Essa é a ideia. Só que, como nós temos um sistema de repartição do lucro proporcional à quantidade de ações, se o meu galho der mais lucro que o galho do outro, nós vamos ter que somar as duas e dividir pela média, porque todo mundo tem que receber o mesmo tanto de lucro, se a ação é da mesma natureza. Ok? Então, o acionista, ele é dono dessa partícula, e ao ser dono dessa partícula, ele passa a ter, no mínimo, o direito a participar do lucro dessa sociedade. Ok? Dependendo do tipo de ação, ele não vai votar. Porque alguém pensa que a ação que vota é direito essencial, vamos mostrar aqui que não. Ok? Então, o capital social da companhia é dividido em partes. Aqui, o capital social dividido em partes, denominadas ações. Então, a ação é o quê? Um valor mobiliário que representa parcela do capital social, atribuindo ao seu titular o caráter de acionista ou sócio da empresa. Quem tem uma ação é acionista ou sócio da empresa. Aqui o A, vou colocar aqui o B. Quem comprar uma ação que seja se torna acionista. Tá? Então, a ação é o único título que a SA emite que está vinculado ao capital social. A ação é um pedaço do capital social. Os outros títulos que a SA emite para captar dinheiro no mercado, para permitir direito de preferência de sócio na aquisição de novas ações, todos esses títulos são, como diz a lei, estranhos ao capital social. Quem comprar uma debênture não está se tornando sócio. Quem comprar uma parte beneficiária não está se tornando sócio. Quem recebe o bônus de subscrição não está se tornando sócio. O bônus, a parte beneficiária, a debênture, elas são estranhas ao capital social. Pode até ser conversível em ação, mas é a ação que é o título que apresenta essa parcela do capital social. Ok? Quem tem ação é participante da sociedade anônima. Quem não tem ação não participa. Às vezes você tem gente que investe, por exemplo, o sujeito que comprou debênture, ele investiu na SA, mas ele não participa do capital social, não participa da empresa, não tem uma partícula dela e será um credor futuro dessa empresa. Ok? Vamos estar verificando aqui, então, como a lei trabalha com essas ações na prática. Nós temos, com relação aos direitos conferidos aos sócios, nós temos 3 tipos de ação, e essa é a classificação mais importante, tá? Ação ordinária, ação preferencial e ação de fruição. Vou começar logo pela de fruição, porque a de fruição ela não é um tipo mesmo de ação. Ela é uma ação do tipo anterior, preferencial ou ordinária, que chegou no estágio em que ela foi amortizada, mas não foi resgatada. Explico. A ação de fruição é uma ação, então, ordinária, colocar ON, né, ordinária nominativa, ou preferencial nominativa, que foi amortizada sem resgate. Como assim amortizada? Deixa eu explicar para você aqui. Ó. Vamos imaginar que esses sócios aqui, na hora que foram comprar a ação, foi colocado um ágio porque tinha muita procura, né? Colocaram, por exemplo, R$2 de ágio. E na hora que a ação foi emitida mesmo, quem quis comprar a ação teve que pagar 12. Esse aqui é o chamado valor de emissão, que pode ser igual ou superior ao valor nominal. Não pode ser menor, porque senão você não consegue levantar 10 milhões de capital social. Tá? Então, 12. Esses R$2 aqui do ágio vai para uma conta chamada reserva de capital, que vai ter finalidades, destinos previstos no estatuto. Um deles pode ser até distribuição de lucro futuro, tá? Então, olha só, vamos imaginar que o acionista A, ele comprou 1.000 ações e ele pagou R$12 mil para a sociedade. O valor de emissão pagou 12 mil. Ele pagou. Aí a SA começou a distribuir lucro para ele. Num dado momento, fez uma distribuição bem elevada de lucro, de maneira que o lucro já passa de 12 mil reais. Em outras palavras, tudo que ele investiu
ele recebeu já de volta em lucro. Então, a ação dele está amortizada. Amortizada porque o investimento foi todo quitado. Quando a SA amortiza uma ação, distribuindo lucro antecipadamente, ou um lucro volumoso, ela pode, ao mesmo tempo, resgatar essa ação, tirá-la do mercado e deixar de existir. Porque ele está indenizando quem investiu, está devolvendo tudo que o cara investiu, com lucro, né? E está quitando o que foi colocado ali. Então foi amortizado e ela pode dizer assim, ó, eu quero resgatar essa ação e eu vou eliminá-la, para poder ficar com uma quantidade menor de ações. E aí, lógico, se eu vou diminuir a quantidade de ações, quem continua com a ação vai valorizando automaticamente. Porque uma coisa é eu ter 10 ações e 1 milhão de ações. Se a SA resgatar 500 mil ações e não resgatar as minhas, eu agora tenho 10 ações em 500 mil ações. Então o que aconteceu? Minha ação valorizou. Porque agora eu tô competindo só com 500 mil pessoas. Esse resgate só acontece por estratégia da sociedade anônima quando ela já está tão forte, tão poderosa, que ela, em tese, até dispensaria os seus acionistas. Tá? Mas aí, no caso, quando eu tenho a ação colocada como sendo esse instrumento de captação de lucro, e esse lucro que me é pago quita o que eu investi, ocorre a amortização. Quando é que eu tenho a ação de fruição? Quando a amortização ocorre e eu continuo do mesmo jeito, sendo acionista ordinário ou preferencial, com todos os mesmos direitos e poderes que eu tinha antes da amortização. Se a SA me queria fora, bastaria ter resgatado. Se eu me resgatou, me mantenho, eu continuo sendo sócio com os mesmos poderes. Então a ação de fruição é uma ação preferencial ordinária que foi amortizada sem resgate, porque o titular dela já recebeu de lucro mais do que ele investiu. E por conta disso, não tem nenhum centavo dele empregado na empresa, porque o lucro que ele recebeu devolveu tudo que ele investiu ali. E ele continua como sócio porque não houve o resgate, tá bom? Então a ação de fruição é isso, ela é esse estágio, tá? Agora, a ação ordinária e a ação preferencial se diferenciam por um detalhe. Ambas têm todos os direitos essenciais de um acionista, ambas. Sendo que, no caso da ordinária, também direito a voto. Votar seria dar ordens por meio do voto, por isso que é ordinária. Já o sócio preferencial, ele tem lucro garantido. Todos os direitos essenciais, mas ele tem lucro garantido. O fato de ser garantido é inusitado, porque um SA, em tese, vai distribuir como lucro aquilo que ela tiver de lucro. Se ela não tiver lucro, não distribui nada. Tá? No caso do sócio preferencial, mesmo que ela não tenha lucro, ele vai ter que receber o lucro mínimo ou fixo que está previsto para ele enquanto sócio preferencial. Então, o lucro garantido, ou lucro fixo, garantido na forma de lucro fixo ou lucro mínimo, é como se fosse um cala-boca, para que eles não ficassem mandando em nada. Então, lucro garantido para poder ficar calado. Tá? Quais são os direitos essenciais que todo acionista tem? O artigo 109 da lei traz a listinha. Tá? Nem o estatuto, nem a Assembleia Geral poderão privar o acionista dos direitos de participar dos lucros sociais. Participar do lucro é direito essencial. Ah, professor, o senhor não falou que é só a preferencial? Não, gente. O que a preferencial tem é lucro garantido. Tá? Ordinária, participa do lucro? Participa, se tiver lucro. E a preferencial? Vai ter lucro, vai receber lucro. Tendo ou não tendo lucro, ela vai ter que receber lucro. Porque se ficar em mora, não pagar o lucro para ela, ela passa a ter direito a voto. Ok? Então, o direito ao lucro é um direito essencial. Lucro garantido só para a sociedade, só para a ação preferencial. Participar do acervo da companhia em caso de liquidação. Se a companhia for liquidada, o saldo final vai ter que ser distribuído para todos os acionistas. Todos os acionistas têm direito de participar do acervo na proporção da sua quantidade de ações. Fiscalizar, na forma prevista nessa lei, a gestão dos negócios. Fiscalizar. Então, participar do lucro, participar do acervo, fiscalizar, preferência para a subscrição de... Aí, olha só, presta atenção, gente. A preferência vai se dar para os acionistas sempre que for possível aumentar o capital social. Vamos colocar um SA pequenininho aqui, só para exemplificar. Vamos imaginar um SA com 9 ações. 9 ações. Aí, há uma previsão de que essa SA pode aumentar o capital social até o dobro por deliberação da diretoria. Vamos lá, está dito isso. Isso aqui se chama capital autorizado. Capital autorizado. Esse capital autorizado vai ser acionado quando? Quando a empresa tiver sucesso. Ela vai dobrar o capital porque ela está tendo sucesso, ela quer expandir, ela quer ir mais longe,
né? E aí, não seria justo com quem foi sócio fundador e participou da primeira, correu mais riscos, no momento em que for aumentar o capital social, ele ser preterido, porque muita gente procura e tal e compra na frente dele. Então a lei diz que no caso de venda de ações pela SA, se ela criar novas ações, for aumentar o capital social, ela tem que dar preferência na aquisição dessas ações para quem já é acionista. Os outros títulos que estão colocados aqui, em que há esse mesmo direito, olha só, tem tudo a ver com o aumento do capital social. Quer ver? Preferência, o direito de preferência, na subscrição de ações. Primeiro, subscrição de ações. Novas ações são criadas pela sociedade, esse sócio fundador tem direito de preferência para subscrevê-las primeiro. Partes beneficiárias conversíveis em ações. Vejam. 2. Partes beneficiárias, desde que sejam conversíveis em ações. Com a parte beneficiária, a empresa emite um título que é estranho ao capital social, não é para captar sócio, não. E, uma vez tendo que cumprir o que está na parte beneficiária, a SA pode cumprir pagando o que deve, ou ela pode cumprir convertendo em ação. Quando uma parte beneficiária ou uma debênture são conversíveis em ações, 3, debênture, necessariamente eu tenho que dar direito de preferência para os demais acionistas, porque como é conversível em ação, o capital social pode ser alterado, aumentado, com a compra de ações ou com a quitação de dívidas usando ações, convertendo em ações. Então, se vai gerar ação, tem que dar direito de preferência para quem já é acionista. Estou falando isso por quê? Porque na prova aparece lá solto, né, debênture, parte beneficiária e tal. Você tem que verificar se é parte beneficiária ou debênture conversível em ação. Não é toda debênture que a SA tem que dar preferência para quem é acionista. Não é toda parte beneficiária que tem que dar preferência para quem já é acionista. Só são aquelas que podem virar ações. Detalhe, tanto a parte beneficiária quanto a debênture conversível em ação, o que tem nela? Uma promessa de pagamento de determinada data, e a SA fala assim, na data do pagamento poderá ser pago em dinheiro ou em ações. Quem faz a escolha se quer receber em dinheiro ou em ações é o acionista. Não é a SA que no momento do pagamento fala assim, não, eu decidi vou pagar tudo em dinheiro, ou vou pagar tudo em ações. O acionista é que vai escolher se ele vai querer receber em dinheiro ou em ações, ok? E bônus de subscrição. Bônus de subscrição já é para dar direito de preferência, tá? Então é direito essencial. E retirar-se da sociedade nos casos previstos nessa lei. O rol está no artigo 137 da Lei das SAs. O rol das situações em que um sócio pode retirar-se da sociedade. Tá bom? Então, esses são os direitos essenciais. Vejam, em nenhum deles, pode procurar aqui, em nenhum deles tem voto. Voto, não. O voto não está aqui. Então, vejam, voto é direito de sócio ordinário, que vai mandar na sociedade. Sócio preferencial não tem direito a voto e voto não é direito essencial. Voto preferencial tem direito a lucro garantido em troca do silêncio. Já o sócio ordinário tem o direito de votar, de decidir, né, da maneira como quiser. Todavia, ao votar, né, nas deliberações tomadas pela sociedade, esse sujeito está dando ordem, está dando comando e exercendo também a gestão da empresa. Ao passo que isso pode lhe custar não receber lucro. Né? Porque se não der lucro no exercício, o sócio ordinário não recebe lucro. E o preferencial vai receber lucro mínimo ou lucro garantido, como nós já colocamos aqui. Né? O lucro garantido na forma mínima ou fixa. Né? Lucro mínimo ou lucro fixo. Tá? Quanto à maneira como essas ações circulam, elas podem ser nominativas ou escriturais. Nós tínhamos ainda ao portador, mas ao portador desde 92, presidente Collor, lei 9296, se não me engano, não, 9269, ele estabeleceu a necessidade de todos os títulos que circulam no mercado serem nominativos. Agora, detalhe, as ações elas podem circular de forma nominativa e como é que isso acontece? Quando a transferência dela se der por registro no livro de registro de ações. Então, lá no livro eu tenho o nome até aqui, ação XX1 de uma determinada empresa. Aí tem lá quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o terceiro. O primeiro pode ter sido de novo, depois vem um quarto, depois vem um quinto seria o E, aí pode ser que depois do E o B volte de novo, compre a ação de novo. Então a ação vai circulando e no livro de registro de ações, que é um livro eletrônico atualmente,
vai constando quem está comprando e quem está vendendo. Normalmente não se utiliza mais isso, porque o mercado é muito ágil, eu preciso de um instrumento mais rápido para fazer essas transferências. Então o que se faz na prática? As ações são colocadas em casa de custódia, que vão administrar essa circulação. E a circulação vai ser feita de forma escritural, em registros eletrônicos de forma escritural. E para saber quem é dono de uma ação, quando eu faço o registro de forma escritural, basta eu verificar o extrato da ação. Pelo extrato dá para saber quem é o último proprietário. Então como é que funciona com as ações atualmente? Igual o dinheiro. Dinheiro não tem número, não tem. Quando eu faço depósito na minha conta, eu não coloco lá o número das cédulas que são minhas. Eu simplesmente faço um depósito de dinheiro e esse dinheiro circula por registros eletrônicos, né? Em extratos bancários eu sei quanto entrou, quanto saiu, quem passou para mim, para quem eu passei, tudo eletronicamente de forma escritural. Então as ações são nominativas quando a transferência é feita por meio do livro de registro de ações da própria SA, que é um livro obrigatório. E ela será escritural quando ela estiver custodiada como depositada em um banco e ela transfere-se de conta para conta sem ninguém tocar na ação, sem precisar registrar num livro. Sabe quem é o dono da ação pelos extratos que você fornece daquela ação ou da conta do investidor. Lá na conta do investidor tem lá quantas ações ele tem de cada empresa e ali ele é titular daquelas ações. Ok? Então, a ação escritural, ela transmite-se assim. Passamos pelos essenciais. Aí, um detalhe importantíssimo da nossa legislação atual. Desde 2001, por força da Lei 10.303, aqui tem ações preferenciais, tá? Preferenciais. As ações preferenciais têm um percentual máximo, um teto de 50%. Ou seja, eu não posso ter mais que uma ação preferencial para cada ação ordinária. E as ações ordinárias, elas têm um piso, um mínimo. O mínimo de ações ordinárias que o SA tem que ter é metade do capital social. Em outras palavras, pelo menos 50% das ações tem que dar direito a voto, tem que ser votante. Isso preserva uma espécie de democracia, proporcionalidade, né, entre os acionistas. Tá? Porque se eu tiver um percentual menor que esse, pouquíssima gente vai mandar, menor que esse, 50%, pouquíssima gente vai mandar em muito. Tá? Então, se eu tiver um percentual menor que 50% de ações ordinárias, pouca gente vota em muito. Então, eu posso ter de ordinárias 100% das ações. Tá? Mínimo 50%. Tá aqui o mínimo. Preferenciais, teto é 50%. Eu posso ter zero. De 0 a 50% de ações preferenciais. Tá? Então, dentro da espécie de ações, as ordinárias têm um mínimo de 50%. As preferenciais têm um máximo de 50%. E as de fruição vão estar cotando como preferencial ou como ordinária, a depender dela ser ON ou PN, ok? Aí, o que debêntures? Debêntures, o nome está dizendo, são títulos em que a sociedade anônima assume um débito junto à sociedade. São valores imobiliários emitidos pela companhia que confere aos seus titulares direito de crédito contra ela nas condições constantes da escritura de emissão e se houver do certificado. Além disso, são considerados título executivo extrajudicial e podem ser conversíveis em ações. Então, o que é a debênture, gente? É um título que a SA emite para captar dinheiro do mercado e promete para quem comprar o título uma remuneração. Então, quem compra uma debênture está emprestando dinheiro para a sociedade anônima. O debenturista, ele é um mutuante. A SA é uma mutuária da debênture. Há uma possibilidade na lei bem interessante que tem caído em concurso ultimamente, né, porque as pessoas acham bem esdrúxula, que é a possibilidade da SA emitir uma debênture e falar assim, ó, estou vendendo aqui essa debênture por R$10 mil. Quem me pagar 10 mil nessa debênture, todo ano eu vou pagar 12% de juros por ela, sem data de vencimento. Ela não vence definitivamente, ela vai ter data para remuneração. Então, eu estabeleço que, por exemplo, todo dia 15 de agosto, quem tiver aquela debênture vai receber 12% de juros sobre o valor nominal dela. Então, a pessoa comprou uma debênture de R$10 mil, todo mês de agosto, no dia 15, deposita-se R$1.200 na conta dele, a SA deposita pagando os juros. Para você, como é que fica o vencimento? A lei diz que, no caso, essa debênture, ela só vai vencer se a SA deixar de pagar os juros que ela se comprometeu de pagar anualmente ou se houver falência da sociedade. Aí ela vence. Não acontecendo isso, a ação não tem data de vencimento, e essa debênture, ela é chamada debênture perpétua. A lei permite tranquilamente debêntures perpétuas.
Quem compra debênture perpétua normalmente está querendo aposentar, né? Está comprando o título para poder ficar sendo remunerado anualmente. Mas, como todo título que circula no mercado, a debênture pode ser alienada a qualquer tempo, transferida a qualquer tempo. Tá? As debêntures também, como é que se fazia antigamente? Um certificado, era emitido um certificado, a pessoa comprava debênture e levava para casa. No vencimento, ia lá na SA, paga aqui para mim, SA. Vamos imaginar que a SA vendeu 10 mil debêntures de R$1.000 e arrecadou 10 milhões de reais no mercado. E disse que em 12 meses pagaria 12 mil, 20% de juros por aquela debênture, resgataria daqui a um ano. Quando dá um ano, o debenturista vai lá para pegar de volta, para receber 12 mil. Ele emprestou 10, vai pegar 12. Se a SA não pagar a debênture, esse debenturista pode executá-la, porque a debênture é um título executivo. Ok? Então, título que a SA emite, como se fosse uma nota promissória vendida no mercado para ser resgatada no futuro. SAs podem fazer isso. Inclusive, pode emitir uma nota promissória que é chamada Commercial Paper, que para receber um dinheiro rápido, ela pode usar também o Commercial Paper regulado por instrução da CVM. Pela lei, a debênture que tem algumas formalidades, tá? A facilidade da debênture tem alguma garantia? Depende de como ela foi instituída. Ela pode ter garantia real, que aí no caso eu estou dando hipoteca ou penhor. Garantia flutuante, eu estou dando patrimônio líquido como garantia, né? Porque se eu não pagar debênture, a SA seria liquidada e o saldo líquido pagaria as debêntures, né? Então estou dando como garantia o patrimônio líquido. Quirografária sem garantia, sem preferência e sem garantia, e a subordinada é uma quirografária condicionada. Além de não ter garantia, a remuneração dela depende do evento futuro incerto. É chamada também, essa debênture subordinada, ela também é chamada de subquirografária. Ok? É a debênture. Aí vem as partes beneficiárias. Pensa numa debênture, só que no caso desse papel remunerar com valor fixo mais juros, ela confere ao seu proprietário direito, participação nos lucros da empresa, nos lucros anuais. A parte beneficiária, a SA usa também para captar dinheiro no mercado, se ela quiser, ela pode emitir partes beneficiárias para alienar, para alienação. Quando ela faz isso, ela está pegando dinheiro emprestado, é um mútuo, só que em vez de pagar com valor fixo, ela paga com percentual dos lucros. Tá? E pode ser feito para homenagear. Eu quero dar uma parte do lucro para um sócio fundador. Então eu faço uma parte beneficiária para dar para ele parte do lucro durante um período. Se a parte beneficiária ela vai remunerar durante um período, tá bom? Ou para entidade de empregados. Aí no caso eu estou fazendo uma espécie de distribuição de lucro para empregados. Então a parte beneficiária, ela aparece uma debênture, a SA vai pagar por ela um valor anual no caso, e esse valor é um percentual do lucro. Tá bom? Se tiver lucro, recebe lucro. Se não tiver lucro, não recebe nada. Tá bom? Assim como as debêntures, né, as partes beneficiárias também são conversíveis em ações. Ou seja, por ocasião do pagamento, o credor pode optar por receber em dinheiro ou em ações. É o credor que opta sempre. Tá? Detalhe, as partes beneficiárias não poderão ser emitidas por companhias abertas ou que tenham capital autorizado. Então, atualmente, só companhia fechada, que não vende ações em bolsa de valores, ou sem, né? Sem capital autorizado, que pode emitir essas partes beneficiárias. Porque eu estou comprometendo parte do lucro. Se eu colocar isso numa companhia aberta, eu posso prejudicar quem compra a ação, porque ele está pensando no lucro e o lucro está sendo comprometido com partes beneficiárias. Então, companhia aberta não pode, capital autorizado também não. O lucro comprometido com todas as partes beneficiárias não pode ultrapassar 10% do total. Então, a soma de todas as partes beneficiárias só pode comprometer até 10% do lucro anual. E as partes beneficiárias só podem remunerar por até 10 anos, salvo se for para a entidade de empregado. Se for para a entidade de empregado, ela não tem prazo para terminar. Então, as partes beneficiárias comprometem parte do lucro, servem para a SA captar dinheiro no mercado, vendendo esses títulos, ou para homenagear alguém e pagar uma parte do lucro para essa pessoa, ou para distribuir lucro para empregados. Tá? Por fim, nós temos o bônus de subscrição, que é um título que apenas garante ao seu titular o direito de preferência na subscrição de novas ações quando a SA aumenta seu capital social. Ok? Quem delibera para definir se serão emitidos bônus de subscrição é a própria Assembleia Geral, a não ser quando o Estatuto fala que é o Conselho de Administração que faz isso. Entendi não, professor. Então eu fecho aqui, mostrando para você aqui, ó.
Funciona assim, ó. Imagina uma SA, colocar uma SA bem simples aqui. 4 ações. No estatuto dela está dizendo que ela pode, a qualquer tempo, aumentar o capital social, dobrar o capital social, por exemplo. Isso aqui é um capital autorizado. Quando o SA tem capital autorizado, a Assembleia ou o Conselho de Administração pode autorizar a emissão de bônus de subscrição para quê? Para cada nova ação que for criada, um bônus de subscrição. Para garantir o quê? Quem tiver o bônus tem direito de preferência na aquisição dessa ação quando ela for adquirida. Os bônus são emitidos e são entregues gratuitamente para quem já é acionista. Ó, isso é o bônus de subscrição. Se nunca aumentar o capital social, o bônus nunca vai ser utilizado. Se aumentar o capital social, quem tiver bônus será o primeiro a receber. Agora, nós tivemos uma alteração na lei das SAs promovida pela lei 14.430 de 2022. Essa lei alterou a 6.404 para estabelecer que o artigo 293 da lei das SAs passa a ter uma nova redação. Então, o 33 fala, o artigo 293, o 33 da 14.430. O 293 da 6.404 passa a vigorar com a seguinte redação. O que foi que o legislador mudou aqui, gente? Olha só, a custódia de títulos no mercado, a custódia de títulos, ela sempre foi atribuída às instituições financeiras. Só elas poderiam fazer custódia de títulos, para poder vender, revender e ter contas constando títulos que possam ser negociados. Veio a lei e falou assim, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, poderá autorizar também as bolsas de valores a fazerem a custódia de títulos. Então, além das instituições financeiras, também as bolsas de valores. E agora, a 14.430 está dizendo o seguinte, qualquer entidade, a CVM pode autorizar qualquer entidade a fazer a custódia de títulos, mesmo que não sejam instituições financeiras. Tá? Então, o 293 foi mudado para dizer a CVM poderá autorizar as bolsas, isso aqui já foi uma mudança, tá? Antes era só a instituição financeira, mas as bolsas já estavam na lei anterior, e outras entidades que sejam ou não instituições financeiras a prestar serviços previstos, aí vem os dispositivos. Todos são serviços de custódia. Então, o que foi que a lei fez? Todo lugar que dizia que apenas instituição financeira e bolsas poderiam prestar o serviço de custódia e transferência de títulos, onde se lia isso aqui, com a mudança da lei, leia instituições financeiras, mais bolsas, mais qualquer entidade. Sendo que para essas duas aqui, eu tenho que ter autorização da CVM. Então, os dispositivos que mudaram são todos esses aqui, ó, da lei das SAs. Indo nelas, o que a gente encontra? O 27. A companhia pode contratar a escrituração e guarda dos livros de registro e transferência de ações, para custódia, né? E a emissão de certificados com instituição financeira autorizada. Onde lê isso aqui? Leia. Instituição financeira, mais bolsa, mais qualquer entidade. Aí, 34 parágrafo 2º. Está falando também instituição financeira. Onde lê isso, passa a ler isso aqui. Todos podem. O penhor da ação escritural também será feito por instituição financeira? Pode também ser feito por bolsa e qualquer entidade. Tá? Aí, 40. O fideicomisso, a alienação fiduciária e tal, todos em livros de instituição financeira. Entrou todo mundo. A instituição autorizada, a CVM, que é a instituição financeira, você vai colocar aqui, não é mais só IF, é IF mais bolsa, mais qualquer entidade. Tá? 42, a instituição financeira, mais bolsa, mais qualquer entidade. A instituição financeira do 43, todos foram mudados para quê? Para acrescentar bolsa e qualquer outra entidade. Sempre a mesma coisa, instituição financeira, cabe como verificar, transferência e tal, está aqui o 103, instituição financeira. Onde tem instituição financeira, na lei das SAs agora, lê-se também bolsa e qualquer outra entidade autorizada pela CVM. Ok? Prossigamos com o nosso curso.